Bem, acho que deu aqui 6 horas. A gente pode começar o evento. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a todo mundo que está aqui junto com a gente e ao Luiz por ter aceitado esse convite do Polyfinance. Fazendo uma breve introdução, eu sou o Luiz também, faço engenharia de produção aqui na Poly, e estou no quarto ano e sou atual diretor de research aqui do Polyfinance e vou conduzir essa conversa junto com o Bernardo. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Bernardo, eu estou no segundo ano de engenharia de produção na Poli e no segundo semestre de grupo. E, bom, é um prazer aqui ter a chance de entrevistar o Luiz Einstein. Acho que talvez só explicar um pouquinho do que é o Polyfinance Convida, né? É a iniciativa do grupo para aproximar um pouquinho mais os universitários do mercado financeiro, né? Trazendo algum grande nome do mercado para falar conosco. Nós já tivemos recentemente o Luiz Stuberger, da Verde, Patrícia Tlan, da Advent, Salute, do BTV, e agora nós temos o grande prazer de ter o Luiz Orenstein, sócio da Dynamo. Então, Luiz, se você pudesse começar se apresentando, falando um pouquinho da sua formação, acho que vai ser um bom começo. Claro, primeiro, muito obrigado pelo convite. É, muito bom, um prazer estar entre engenheiros, alguns de produção como eu, outros não, imagino. E eu espero que a gente tenha uma conversa bacana. Minha formação, eu fiz engenharia de produção na UFRJ, aqui. Depois, minha formação é um pouco eclética. Eu fui me desviando para as humanas, então eu fiz o mestrado já em que se chamava na época de Economia da Produção, embora fosse um programa de pós-graduação na COP, que é o programa de pós-graduação em Engenharia da UFRJ, e depois na USC UCSD eu fui fazer o doutorado em Ciências Políticas. Tudo isso tem uma razão, né? Todos esses movimentos têm sua razão de ser, e eu imagino que durante a conversa eles possam ser explicados. Eu recebi 10 perguntas que vocês fizeram, todas elas muito boas, e eu sei que algumas tratam disso, então eu vou. Não sei exatamente como você vai querer seguir, mas eu imagino que seja uma conversa bem informal, bem tranquila, e eu sigo o que vocês quiserem. Beleza. Luiz, o que te levou a escolher a engenharia como formação de base? E olhando em retrospecto agora, como essa escolha, combinada ao seu percurso acadêmico, junto com essa exposição que você comentou a disciplinas humanistas, ajudaram a moldar a forma como você estrutura o pensamento, constrói os modelos mentais e toma decisões em contextos complexos? Então, escolher engenharia, isso veio de uma característica que aí eu não sei qual é exatamente a origem, a gente nunca sabe o que que é a natureza da gente, o que que é o ambiente, o meio ambiente, nature, nurture, né? Enfim. Mas eu sempre tive muita curiosidade de saber como é que as coisas funcionam, desde pequeno. Tanto as coisas assim mais concretas, né? Máquinas, e equipamentos, objetos em geral, até coisas mais abstratas, a evolução, Deus, o universo. A minha curiosidade era muito ilimitada. Então, depois que eu fiz, na época se chamava de científico, né? Que acho que hoje é alguma coisa que eu não sei o nome, mas que era exatamente antes da universidade. Naquela época, você tinha três caminhos, vamos dizer assim, mais, mais status quo, que era o direito, a medicina ou a engenharia, né? A economia já era vista assim com uma certa vontade de não estudar muito. Eu espero que não esteja ofendendo, nem hoje não é mais assim. Mas a economia, a sociologia, a filosofia, o mundo das humanas era um mundo um pouco menos seguro, né, para você se seguir profissionalmente. Com isso, eu fui parar na engenharia. Eu cheguei a pensar em mecânica, mas a engenharia de produção estava começando,
no Brasil. Se eu não me engano, começou na própria UFRJ. Tinha um currículo muito bacana, eclético. Você pegava um pouco de todas as engenharias, um pouco de economia, um pouco de ergonomia, enfim, industrial. Vocês sabem muito bem do que a gente está falando aqui. É, e aí eu fiz, então, a especialização em produção. Com o tempo, eu fui trabalhar no BNDES como estagiário, era um concurso público. Eu venho de uma família bastante modesta, e essa era uma das formas mais democráticas e acessíveis, né? Você prestar concurso. Naquela época, era muito comum a indicação de alguém para você conseguir um emprego. O concurso público não, ele era uma competição. Eu entrei no banco e no banco, enfim, tem uma segunda pergunta aqui que eu acho que vai tratar disso, mas eu tive contato assim com o mundo mais da produção propriamente dita, das empresas. Eu me interessei por economia e aí, lá pelas tantas, eu achei que eu precisava me atualizar, fui fazer o mestrado em economia, economia da produção. Voltei para o banco e lá pelas tantas eu tive muita proximidade do plano cruzado. Não sei se vocês se lembram, sabem, né? O plano cruzado foi um pré-plano real com as mesmas pessoas, mas eu estava bastante perto desse pessoal, e aí eu me impressionei muito com a interferência e os obstáculos que a política trazia para a implementação de políticas públicas, e aí resolvi, a minha curiosidade está sempre presente, eu resolvi estudar a ciência política, e aí fui fazer o doutorado fora do Brasil. Ah, sim, a questão como é que eu explico isso para você? Vou entrar logo misturar um pouco dos assuntos com a atividade de gestão propriamente dita. Vocês sabem que a Dinamo é uma gestora que investe em ações, um fundo de ações, basicamente, e tem dois tipos de analistas assim muito salientes assim quando você está tocando uma gestora. Tem aqueles que são assim muito diligentes, vão no detalhe, sabem tudo, né? E eles são muito importantes porque te dão a segurança de que você não tem nenhuma pergunta que você não saiba responder com informações evidentemente que são públicas. E tem o outro que ao contrário dessa obsessão com detalhe, tem uma coisa mais criativa de olhando para essas informações, ter projeções assim de mais longo prazo, o que vai acontecer. Ou seja, criatividade e conhecimento, informação, são os dois polos dessa atividade de análise. E essa minha formação da engenharia me ensinou muito a importância do detalhe, e depois, lá no outro extremo, na política, na ciência, não é política, na ciência política, os modelos mentais se alargaram e acho que eu tive um pouco mais de aptidão para essa parte mais criativa, então eu fiquei muito à vontade nesse espectro todo, e eu acho que isso meio que responde, espero, não que eu tenha respondido a sua pergunta. Perfeito. Partindo para a segunda aqui já, Luiz. Como você mesmo mencionou agora, o seu começo foi no BNDES, na instituição pública, né? Como que essas Aham. primeiras experiências profissionais mais próximas da engenharia, dentro do BNDES, mudaram a sua visão do desenvolvimento econômico brasileiro e a sua visão do empresário brasileiro? E em qual medida isso também acabou afetando a sua visão para a decisão de investimento, no conhecimento de pessoas e da economia brasileira? Então, o-
Sim, o BNDES Eu fiquei quase 20 anos no BNDES, foi um período espetacular. Eu fiz parte do que na época se chamava de movimento estudantil, não é? Era uma época difícil no Brasil, né, que você tinha, ao mesmo tempo, um regime político autoritário, mas também um processo assim vertiginoso de crescimento econômico via industrialização brasileira. Eu era muito fascinado por isso. Como eu te falei antes, como eu falei, o concurso público para mim era a única maneira de conseguir um bom emprego. Entrei no BNDES e no BNDES eu fui tudo. Eu trabalhei em todas as áreas, com todos os cargos que você possa imaginar. E a amplitude que isso dava de conhecimento de ativos reais, né, empresa, né, a- é, e aí toda a assim toda todo o universo que gira em torno de uma empresa, né, desde a engenharia propriamente dita até a parte de recursos humanos, financeira, econômica, comercial, marketing, o esquimbal. É, então, o BNDES foi meu contato assim com com esse objeto. E eu fiquei muito, muito, muito ligado e motivado para trabalhar com ativos reais. Então, eu nunca fui do mercado, nunca me senti do mercado financeiro, né? Eu sempre gostei de empresa onde a riqueza é produzida, né? Ela é produzida nas empresas, nas prestadores de serviço, onde quer que seja, mas no que a gente chama de ativos reais. Naquela época, eu estou tentando ser sintético aqui, porque, embora vocês tomem cuidado, porque eu sou muito apaixonado por esses assuntos, eles vão passar a noite aqui. Então, se eu estiver me alongando, vocês me interrompam para a gente passar para a próxima. Mas a industrialização brasileira, ela foi toda ela construída pelo Estado. A gente teve o privilégio de poder. Eu não sei se esse barulho é daqui ou daí, mas enfim, eu não sei se nem vocês estão ouvindo, mas se tiver até. Não, então é aqui mesmo. Bom, ela seguiu uma rota que o pessoal da produção certamente estudou, está estudando, muito pragmática de substituição de importações. Então, era relativamente simples, né? Você tinha que começar ao contrário da industrialização clássica dos países desenvolvidos, porque não adiantava você fazer uma empresa de produção de bens de consumo se você não tivesse a empresa de bens de capital para produzir as máquinas. Então, você foi seguindo, né, a matriz de infraestrutura, depois insumos básicos, bens de capital, bens de consumo. E essas empresas elas eram criadas quase que bionicamente. O BNDES tinha recursos muito subsidiados, pegava empresários assim de uma escala mínima e dizia assim: olha aqui, meu amigo, você vai ser o cara que vai produzir é, é, fertilizante no Brasil, né? E ou você vai produzir petroquímica, ou você vai. E esses grandes grupos que a gente vê hoje, alguns inclusive enrolados aí, né? Mas infelizmente teve muita deterioração moral no Brasil, mas enfim, eles surgiram mais ou menos assim, né? O Estado, na época, era a ditadura militar, que neste lado do desenvolvimento tinha uma visão assim nacionalista muito grandiosa de a gente deixar de ser um país primário exportador para ser um país industrializado. E aí eu vi muito esses empresários. Eu tinha assim, convivia com esse pessoal e assim, para vocês terem uma ideia, eu viajava o Brasil todo, as empresas eram implantadas, eu tinha muita curiosidade de ver os equipamentos, as roscas, os parafusos, os canos, o torno mecânico, a mesa de celulose, tudo, tudo. É, ao mesmo tempo que eu gostava de ir na contabilidade, eu gostava de um departamento de... Eu achava aquele negócio de uma vivacidade, de uma vitalidade. Porém, o nosso empresário nascente, ele nasce dentro do Estado. Eu sempre fui muito liberal. Eu sempre achei
né, que isso era uma deformação sob vários ângulos, não é? Desde técnica, porque o sujeito, assim, essas empresas não desenvolviam muita tecnologia, não é? Porque eram dependentes, até de formação de gente, tinha muita indicação, muita influência política, porque estava muito imbricado com o Estado. E eu sempre, vocês estão perguntando como é que isso influiu depois, né? Eu sabia que a, a empresa mais saudável era aquela que era conduzida por um empresário realmente privado, um empresário que estava no mercado, né? Então, a Dynamo, nós nunca investimos em empresa pública, nunca investimos em empresa que tem muita ligação com o Estado, muita coisa de concessão, enfim, muita coisa regulada. A gente tem, mas a gente limita. E isso vem do meu trauma de ter vivido essa época. Então, assim, por outro lado, o banco, vocês não têm ideia de. Eu sei que depois eu fiz uma carreira no setor privado, de 30 anos. Posso dizer que é razoavelmente bem sucedida, mas vocês não vão acreditar, vocês vão ficar chocados com isso. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida como eu trabalhei no setor público. Porque no setor público você pode não trabalhar, não fazer nada e não acontece nada. Você pode trabalhar 24 horas por dia, é infinito. Então eu trabalhei muito, aprendi muito, e aprendi uma coisa que vai ficar para sempre e é fundamental para a Dino, que é trabalhar coletivamente, não é? Você tinha uma certa diferença salarial que era hierárquica, mas fundamentalmente ela era mínima, irrisória. Então, não adiantava nada você ser brilhante, isso não trazia um benefício pessoal, não é? Então, essa coisa da ação coletiva, que marca muito a Dynamo, e que depois vai ser a minha tese de doutorado, por causa disso, do que eu via lá no banco, ficou assim, poxa, é uma das coisas que eu devo muito ao BNDES, e de vez em quando o pessoal vem aqui, a gente conversa sobre isso, é, e, e, enfim, eu depois tem uma passagem rápida pela Opportunity, é incomparável. O BNDES teve uma influência gigantesca na minha vida, em todos os sentidos. E Luiz, depois do Opportunity, você acabou conhecendo a Dynamo. Como foi esse processo de conhecer a Dynamo e convite de trabalhar para lá? E também como é que foram todas essas transições, seja do BNDES para o Opportunity e depois do Opportunity para a Dynamo? Quais foram os maiores aprendizados ou mesmo desaprendizados de todos esses processos? Então, eu eu estava no banco, é, muito satisfeito. Como eu disse para você, era assim, para um engenheiro curioso, aquela época da substituição de importações era uma Disneylândia. Assim, vou dar uma ideia para você. O polo petroquímico de Camaçari, né, que é um polo importante, eu passei meses na Bahia em que eu ia lá, via um terreno, né, e depois via a construção da fábrica, eu me sentia um engenheiro industrial, cada equipamento que chegava. Bom, já falei, estou me repetindo. É, e quando aquilo fica pronto, não é? E você vê o efeito que isso teve sobre a pauta de importação e exportação brasileira, a quantidade de empregos, a, a quantidade de impostos que isso gerou para o Brasil, de riqueza, olha, é uma realização. É diferente do setor privado, onde a realização é muito patrimonial, de certa maneira, mas é uma realização ideológica assim, espetacular. Então, a pergunta é por que que eu saí, né? Eu tinha chegado num cargo mais alto possível, é, e só que ganhasse muito pouco, eu não tinha poupança, como eu disse, meus pais eram imigrantes, não foram alfabetizados, minha família, não falo isso com orgulho não, mas e aí nasceram meus filhos, nasceu o primeiro filho, nasceu o segundo, e aí eu pensei assim, pô, é,
eu não sei aí se alguém já teve filhos, mas muda muito a vida da gente. E eu falei assim, poxa, eu não gostava, a coisa de ir para o setor privado, eu achava o setor privado um lugar muito promíscuo. E naquela época no Brasil, como eu estava explicando para vocês, era um pouco. Mas eu falei, bom, eu vou ter que encarar essa porque eu não quero que meus filhos, se meu filho quiser ser surfista, como eu tentei ser e não dava porque tinha que trabalhar, ou minha filha quiser fazer teatro, eu já falei isso várias vezes, é melhor ter alguma poupança. Nessa época, aí nós estamos na época do Plano Real, o presidente do banco era o Pércio Arida, que foi para o banco, foi para o Plano Real, foi fazer para a equipe do Plano, eu fiquei com o banco praticamente todo no lugar dele. E quando terminou aquela coisa toda, ele me disse: Olha, você tem dois filhos, está na hora de ir para o setor privado, vamos juntos. E nós saímos, ele saiu do banco, isso era época Itamar, como vocês lembram, né? O Fernando Henrique vira ministro, tem o Plano Real, tem a eleição, ele vira presidente, o Pécio. Aí, enfim, tem um caminhozinho aí que não interessa, vai ficar muito longo. E nós fomos juntos para o Opportunity, eu, Pércio, para lá. O pessoal do Opportunity era um pessoal muito competente, mas com um jeito que hoje se chama de cultura. Eu não gosto de usar a palavra cultura para ambientes corporativos, né? Mas é um nome que se usa. É muito diferente do que eu queria, né? Era um ambiente muito mais típico de mercado financeiro. Como eu falei para vocês, não é exatamente a minha praia. Então, eu fiquei lá uns 2 anos, e aí eu conheci, porque trabalhava no Icatu, que tinha uma relação com, enfim, conheci o Bruno, que estava começando a Dino. E, e aí nós para almoçar um dia, assim, sem nenhuma pretensão, começamos a falar, ele começou a me explicar o projeto da Dino. Hum. E aí eu, depois eu fiquei muito assim, não exatamente decepcionado com o Opportunity, mas com o que era esse tipo de empresa no mercado financeiro. Estava pensando, estava de licença do BNDES. Eu falei, vou voltar, eu não dou para isso. A minha privatização foi um fracasso, vou voltar e se ficar lá no banco mesmo. Aí, por acaso, fomos almoçar eu e o Bruno, conversa daqui, conversa dali. E aí eu também poderia passar muito tempo explicando como é que essas conversas evoluíram, mas eu vi assim, olha, que era uma última tentativa, era uma startup. A Dynamo tinha praticamente nada under management, estava começando. E eu era muito pretensioso, eu fiz um monte de considerações, assim, ó, tem que ser assim, assim, assim. E o Bruno, muito, muito esperto, concordou com tudo, né? E aí ao invés de voltar para o banco, comecei essa aventura que dura até hoje, né? Aliás, eu estou aqui nesse exato instante na Dino, conversando com vocês. Eu imagino que a gente vai falar um pouco sobre isso mais na frente. Mas o percurso é mais ou menos esse. É, Estado, setor público, espetacular, filhos, precisar de patrimônio, vou para o setor privado, a primeira tentativa não deu certo, a segunda deu. Perfeito, Luiz. Abordando um pouquinho desse período, né, da década de 90, mas tem uma carta bem legal que você fala sobre isso, né, a 99 e a 100, né, a princípios que vocês abordam um pouco do começo da Dynamo, né, vocês voltam um pouco sobre como era o mercado ali nos anos 90, né, tanto a situação econômica do Brasil quanto do mercado de capitais. Você pode contar um pouquinho mais sobre como era isso e como que o mercado evoluiu nesses últimos 30 anos? Então, esse é um assunto bacana. Eu não sei se, assim, eu não sei, quer dizer, eu imagino que todo mundo que esteja aqui participando tem um certo interesse
finanças, economia, enfim, investimento. Até eu saio do BNDES, foi uma experiência tão profunda. Eu conhecia quase todas as empresas brasileiras, os empresários, a, a maneira delas funcionarem, enfim, assim, desde o início, desde um projeto, né? Desde quando ainda era um projeto até ela se constituir propriamente dito. E isso era uma formação estranha, né? Nos anos 90, quando o mercado financeiro era basicamente voltado para o open market, que eu não sei exatamente se vocês sabem o que se trata, é que é, o governo emitia, né, títulos de dívida para captar recursos, e essa captação ela embutia uma taxa que refletia o ganho real e a inflação. Só que não tinha, que nem hoje, os reports de inflação precisos, né, antecipados pelo Banco Central. Então, o setor privado empregava um monte de gente, garotada de faculdade, vocês estariam lá provavelmente, e eu dizia assim: ó, sai aí na rua, vai lá passa aí por 15 supermercados, vê o que aconteceu com os preços, vai nas lojas de não sei o que. Era exatamente assim. Cada um media lá uma. E aí, quando você tinha a inflação antecipada, imagina, era uma beleza, né? E aí você pegava esses papéis do setor público e usava como lastro para captar no setor privado, e dava liquidez diária, o que não era um problema. Ganhava-se rios de dinheiro, né? A origem do mercado financeiro brasileiro, propriamente dita, é essa, né? Toda a outra a parte, ela vai se sofisticando, mas ela nasce muito daí. A parte de investimento em ativos reais, né, que é o que eu estava falando para vocês, ela era exótica, era coisa assim de nerd, assim, o cara, pô, vem cá, você faz isso, você investe para ganhar dinheiro, pô, então o que você está fazendo aí e não aqui? Mas era o que eu gostava, sabe? Assim, é o que eu queria fazer. E lógico que a coisa do patrimônio estava na origem, né? Por causa dos meus filhos queridos, que são maravilhosos, agora são netos também queridos e maravilhosos. Mas eu achava que dava para fazer isso pelo que eu tinha visto, né, nos anos anteriores. E achava que se a gente fizesse um fundo de investimento, value investing, fundamentalista, etc., de longo prazo, que a gente podia ter um certo sucesso com o que a gente já conhecia, com o que eu conhecia. E aí fomos montar, quer dizer, aí eu me encontro com a Dina no começo, fomos montar o nosso fundo. Obviamente, a ideia era ótima, vai captar para um negócio que, pô, ganho de longo prazo, quando você tinha essa coisa maravilhosa do open market. Foi muito difícil no começo, e isso já é uma lição aí para vocês. Seguir vocação, seguir o que vocês gostam, seguir o que faz vocês felizes. Pode demorar um pouco, mas é difícil não dar certo, ainda mais vocês com essa formação bacana de USP e de Poli, né? A formação muito forte. O mercado de capitais, pessoal, nos anos 90, era um faroeste. Vocês não têm ideia do que era o mercado de capitais. Ah, as empresas, a gente não tinha corporações, eram basicamente empresas de dono, de controlador. Ao contrário, nos países de imposto de herança muito alta, é meio inevitável a formação da corporação, porque as novas gerações, para pagar o imposto, vão vendendo ações. Então, assim, o sujeito é dono, mas tem três filhos, né? Os três filhos têm, cada um, três filhos. Aí cada um vai recebendo a sua parte, né? Com esse imposto para pagar, e vai vendendo ações, e aí acaba que... essa é uma das gêneses das corporações. A gente não tinha isso, só que tudo empresa de dono. E aí, o dono da empresa, é, ele considerava os minoritários funding, né? Não considerava sócios, não considerava acionistas, é funding, assim, né? Tinham coisas maravilhosas, né?
Você distribuía dividendos, chamava capital imediatamente, você não conseguia tirar o dinheiro. Tinha o chamado, academicamente, sei lá se vocês estudam isso, os tunnelings, né, que eram as formas pelas quais a taxa de retorno do controlador era completamente diferente da taxa de retorno do minoritário, porque ele se atribuía um monte de direitos, porque todos os gastos pessoais estavam na companhia, porque ele tinha uma ação ordinária que dava um dividendo diferente, uma ação, os minoritários eram preferencialistas, não votavam. Bom, enfim, tem histórias aqui, a gente tem uma coleção de histórias malucas dessa época. E aí, a Dínamo, porque, vê bem, ou seja, o mercado de capitais era uma excentricidade comparado com o mercado financeiro propriamente dito, e dentro dessa excentricidade tinha todo tipo de atraso que você pudesse imaginar. A gente aqui estudava muitos mercados lá fora, desenvolvidos, sabia a distância que a gente tinha que percorrer para essa coisa poder chegar lá, e a gente começa a ter uma... Nós éramos o único fundo independente, junto, tinha um outro, que era a IP, mas assim, nosso fundo foi crescendo. IP, pessoal muito bacana, nossos amigos até hoje, mas eles meio que, enfim, meio que saíram no meio do caminho, hoje continua, mas de uma outra forma. E a gente começou a dizer, olha, vamos comprar essa briga, né, para garoto, cheio de energia. E aí a gente começou uma ação assim muito, muito militante, muito ativista. Não existia, a palavra governança corporativa é bem posterior, não existia esse nome, não existia esse negócio. Então, os controladores ficavam muito surpresos, né, quando a gente ia na companhia, né, exigir direitos, ou a gente ia na CVM, que também estava começando, e dizia, isso aqui está errado, isso aqui. A gente teve alguns casos de fechamento de capital, que o cara chegava e dizia assim, pô, vem cá, como vocês estão querendo? Quem são vocês? Nós somos acionistas, pô, nós somos seus sócios. Ele falou, eu não quero ter sócio, pô, vai me encher o saco. Qual é o prêmio que eu tenho que pagar para fechar o capital? E fechava. Até que a gente ficou muito caracterizado por isso e era muito rentável, porque muitos dos abusos aconteciam pela permissividade. Na medida em que você começava a mostrar. É óbvio que nem todo empresário é ladrão, aliás, muito pelo contrário, né? A grande maioria dos nossos empresários tem muitas qualidades mesmo. Então, quando eles viam, olha, não é fé, né? Eles mudavam e, com isso, você começava a ter mais valorização que ficava na companhia, as ações se valorizavam e os fundos começaram a ir muito bem. O retorno da Dino nos seus primeiros 20 anos é inacreditável, né? E, obviamente, que isso começou a chamar a atenção. A gente tem um momento crucial, que é a reforma da lei das SA, que a Dino foi muito atuante. Eu fui para o Congresso fazer discurso, me sentia totalmente ridículo, pô, a Câmara dos Deputados. Os caras não prestavam a menor atenção, mas eu imitava eles, né? Eles falam daquele jeito, eu falava daquele jeito também. A gente teve muitas vitórias, várias derrotas, mas a lei mudou, melhorou muito, não é? Com isso, a gente criou reputação, respeito, né, pelo que a gente fazia, muita rentabilidade. A gente pôde começar a escolher empresas com bons controladores, começar a aparecer algumas corporações lentamente, por alguns motivos, até que veio o novo mercado, né, que a Dynamo também participou demais da criação do novo mercado junto com a Bolsa, que era um mercado onde só havia ações ordinárias, acabavam as preferenciais. Tinha uma série de correções em relação... Pegava a lei, as coisas que ainda não estavam... porque o debate para a reforma da lei das SA foi um debate muito intenso, né? Estávamos nós, e praticamente só nós, pelo lado dos minoritários, e pelo lado
dos majoritários num mundo de excelentes advogados, caríssimos. É, e então a reforma foi boa, mas muita coisa ficou ainda injusta, né? E a Bolsa percebendo que isso criava muita dificuldade, especialmente para o investidor estrangeiro, que já tinha essas regras, né? Nas bolsas europeias, americanas nem se fala. Fala, não, ou a gente conserta esse negócio, ou o mercado de capitais no Brasil não se desenvolve, e era fundamental desenvolver, porque com um ritmo de já numa indústria muito moderna, você precisa de capital para crescer. O BNDES já tinha diminuído um pouco de tamanho, o leverage, né? No país de taxa de juros malucas como que a gente tem, o endividamento é sempre muito complicado, você precisava de capital. E aí a gente passa por enfim, dos anos 2000, o início do século, essas mudanças acontecem, e aí é outro mercado de capitais, que é o mercado de capitais hoje, sobre o qual a gente também pode falar horas, né? Mas é um mercado, assim, não diria que é um dos melhores mercados do planeta, mas é um mercado decente. As leis são boas, a jurisprudência que a CVM foi formando é bastante boa, e Luiz e Bernardo, e outros, né, que eu não estou vendo, mas enfim, mas espero que tenha mais um, pelo menos. O que aconteceu foi que começaram, como o nosso negócio ficou muito rentável, apareceram outros gestores, alguns excelentes, muita garotada, assim, que começou a formar gestoras, e aí essa militância, que era essa nossa, passou a ter nós passamos a ter companhia de outros de outros atores, e aí a coisa ficou muito mais. Hoje, às vezes, é até o contrário, tem um abuso dos minoritários, né? Mas antes assim. Né? Então, esse é mais ou menos assim o jeitão do. Para terminar, assim, ó, É, tem uma coisa muito importante para vocês, talvez seja relevante, é que a gente cresceu na base de Family and Friends, depois, obviamente, isso atraiu, né, a própria rentabilidade do fundo, investidores em geral, mas num determinado momento, por uma série de razões, a, a gente resolveu, porque a gente não, somos investidores de longo prazo. Isso combina muito mais com o investidor institucional. Os investidores institucionais no Brasil, naquela época, eram muito complicados, tinha muita corrupção, então a gente não tinha acesso. E nós resolvemos olhar para fora, para os endowments. E a Dinamo foi totalmente pioneira nisso. Eu vou me alongar um minuto, porque acho que isso é uma experiência de vida tão bacana para vocês. E Yale tinha um fundo muito atípico, porque David Swenson, que era era o gestor do endowment de Yale, ele era muito perspicaz e heterodoxo. Começou os investimentos alternativos, quando o resto só investia em tesouro americano e tal, e começou a ter muito. E a gente olhou e falou assim, a gente leu o livro dele e falou, pô, esse cara parece estar escrevendo da Dynamo, pô, ele vai ficar apaixonado pela gente quando ele souber que a gente existe. Conseguimos um contato lá para marcar uma reunião com ele, fui eu e dois sócios lá para New Haven, e aí nós entramos na sala, ele sentou assim, o que vocês estão aqui? Vocês vieram fazer o que aqui? A gente explicou. Aí ele olhou para a gente e falou assim: pô, eu não acredito que vocês saíram do Brasil para tomar meu tempo, para falar de um fundo de ações de um país como o Brasil, que não tem a menor credibilidade. O mercado de vocês deve ser uma vergonha, não tem o menor interesse nisso. Não sei por que vocês vieram. Mas é uma coisa, uma grossura, assim. Eu sou muito calmo, o Bruno é mais estourado. E ele ia tentar falar, eu falei, Bruno, falei, Mr. Swenson, thank you so much, be happy, bye. Saímos, e quando a gente estava saindo, e isso é que vocês têm que aprender, quando vocês acreditarem em alguma coisa, batalha.
Um dos caras que estava na reunião e que era assim um japonês, assim, ele saiu atrás da gente e falou assim: "Porra, olha, vocês desculpem, vocês pegaram ele num dia de muito mau humor." Eu falei: "Eu percebi." Mas olha aqui, eu tenho um amigo lá no Endowment de Princeton que eu acho que ele vai entender o que vocês estão falando. Se vocês tiverem paciência de ir até lá. Aí pegou o cartão, o Bruno pegou o cartão, rasgou e jogou. Aí eu fui lá, catei os pedacinhos, juntei. Falei, porra, cara, isso é business, não pode ser passional, porra. Cara, você tá zero ofendido, porra. O cara, eu não conheço o cara, porra. Né? É business. E eu vou lá em Princeton. Então tá bom, aí fomos. Foi uma conversa muito boa. Princeton foi o nosso primeiro grande investidor. Os endowments americanos são espetaculares, o pessoal que trabalha lá, a gente aprendeu tanto com eles. E eles são clusters. Quando veio o Princeton, veio um monte de universidade. Hoje eu diria para vocês que todas as grandes universidades, Stanford, a Princeton, né? Coast to Coast, são investidores da Dynamo. Isso é muito valioso para a gente. E eles também trouxeram um impulso muito grande para o mercado de capitais no Brasil, pela modernidade que eles ensinaram para a gente. Bom, agora meio que completei essa história, eu acho. Uma história bem interessante. A gente está aqui com quase 100 pessoas. Vou fazer aqui a próxima pergunta. Você falou um aspecto bem marcante da Dynamo, que é justamente a coletividade. E no seu livro, A Estratégia da Ação Coletiva, um livro até que é muito difícil de encontrar, você explora os desafios, né, de coordenar as decisões em grupo em ambientes que são marcados por incentivos individuais. Como esses conceitos se materializaram na construção da cultura da Dynamo e nossa visão é de que forma essa aposta na ação coletiva ajudou a sustentar a consistência dos resultados da Dynamo por tanto tempo. Então, putz, eu não sei, com tanta gente, poxa, estou muito honrado, com tanta gente assistindo. Quem estudou aqui jogos, game theory, essa é uma microeconomia que ficou pelo caminho. Hoje, isso não continua com a mesma importância que teve naqueles anos, quando eu fiz doutorado, ainda nos anos 90. Mas o problema é o seguinte: eu fiquei muito impressionado com o contraste entre o Opportunity e o BNDES, entre o que se conseguia fazer com colaboração vis-à-vis o que se fazia com competição. Tanto do ponto de vista de resultado, quanto do ponto de vista de ambiente. A colaboração ela produz um tipo de solidariedade, de convivência, de amizade, harmonia, que combinavam comigo. Ambas produzem bons resultados. A competição, se não for muito bem controlada, produz violência, intriga, enfim, pancadaria. E quando está parecendo que eu estou fazendo um juízo de valor, mas eu não estou, porque funciona. Quer dizer, você extrai o máximo de uma pessoa se ela tem esse physique de role para esse tipo de. Tanto é que uma das coisas de recrutamento aqui na Dynamo começou por coincidência hoje, é o pessoal que pratica esporte num nível assim muito alto. Porque o esportista, obviamente eu estou falando de certos esportes, natação, tênis, surf. é, Se vocês fazem isso, ele é sempre honesto. Ninguém rouba num jogo de tênis. Você não, foi fora quando você viu que foi dentro. Você não consegue, né? Ou na natação, você não dá um chute no cara para você. Eu nadei no surf. Depois lá no Havaí até que dava umas confusões, mas assim, era outro tipo de coisa. Mas enfim, isso é só um parênteses. Então, eu no meu doutorado, eu fui estudar ação coletiva, porque um economista muito importante chamado Mark Rawson teve uma constatação hiper interessante. Ele partia do princípio de que se os atores são racionais, a ação coletiva ela é impossível, porque
especialmente em grandes grupos, porque a sua contribuição é irrelevante, porém, o benefício, se ele é coletivo, ele é público, ele é obtido por todo mundo. É mais ou menos reunião de condomínio, né? Assim, pô, é um saco você ir. Se você, aí você não for, eles resolvem lá, né? Se ninguém for, não faz a diferença eu ir. Se todo mundo for, isso se chama, isso é ilustrado pelo dilema do prisioneiro, que vocês certamente conhecem pela teoria de jogos e tal. E ele falou assim, bom, que é a figura do free rider, né? O ator racional, ele é um free rider na ação coletiva. Ele falou, mas então como é que teve um movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos? Como é que tem certo? Ele pegou vários movimentos coletivos e falou, tem uma coisa errada, e foi estudar esse troço, da onde saiu a teoria dos incentivos seletivos. E eu fui estudar tudo isso. Eu estudei muito, muito, muito. É, muito bem. É, a, uma das coisas que se fez na época foram vários experimentos sobre a ação individual, ação coletiva, cooperação, a evolução da cooperação. E tudo indicava o seguinte, que se o jogo é repetido, se o prazo é mais longo, a cooperação evolui muito mais rápido do que qualquer alternativa. Bom, então, naquela conversa que eu disse, que eu tive com o Bruno sobre me juntar àquela startup que é a Dynamo, eu falei assim, olha, é, como eu falei, eu fui muito pretensioso, ainda bem que eu fui, porque deu certo, mas eu já tenho um pouco de vergonha. Eu falei, ó, eu topo desde que seja um negócio, mas também um projeto de vida, e que seja ação coletiva e não o standard de mercado financeiro. Eu acho que o Bruno não sacou direito o que eu estava, achou meio esquisito, mas falou, pô, eu topo, tudo bem, vamos nessa. Então, assim, a, a, a Dynamo foi desenhada, não para isso. Bom, deixa eu ver como é que eu. A ideia de incentivos seletivos é que o ser humano ele é cooperativo em determinadas circunstâncias, mas se elas não estiverem lá, né, o homem é o lobo do homem. Né? Então, depende muito de desenho. E aí a gente se dedicou muito a isso, e o desenho da Dynamo é feito, né, para que a ação seja de fato coletiva. O que significa isso? Pessoal, olha, são 10 para as 7. Estão aí acho que no meio do caminho. Se tiver longo e cansativo, vocês me avisem, problema nenhum. Eu falo muito pouco, eu apareço muito pouco. A gente, assim, é raro eu estar em. Mas também, em compensação, quando eu falo, às vezes eu me estendo demais. Mas o que significa isso? Significa o seguinte: eu tinha duas obsessões, ação coletiva e a ideia popperiana de falsificação para a produção de ciência. Então, a gente aqui é uma partnership, ou seja, é uma sociedade de fato. As pessoas entram e ficam 2 anos sem ser sócia, e ao final desse período, a gente, ou 2, 3 anos no máximo, ou vira sócio ou não vira. Os sócios, a participação, que é no final das contas o que implica na remuneração, eles evoluem muito lentamente. Os percentuais, o sujeito é brilhante, maravilhoso, fez uma contribuição gigantesca, o percentual dele varia relativamente pouco para cima, evidentemente. Assim como a pessoa é, se separou, morreu alguém na família, depressão, também cai muito pouco. A gente tem muita compreensão para os problemas pessoais. O que não pode é a displicência, a incompetência proposital. Então, esse é uma primeira circunstância que já obriga todo mundo a olhar para as coisas dessa maneira. Além disso, a, a formação da tese de investimento aqui
O sujeito estuda, estuda, estuda e chega à conclusão, acho que a gente vai falar um pouco disso depois, talvez, de que quer propor um investimento. Aí a gente vai para uma assembleia, não, uma reunião de todos os analistas, e a, o papel dos outros analistas é mostrar que aquela ideia é ruim, né, que aquilo não vai dar certo. Para você conseguir fazer isso em paz, todo mundo tem que, primeiro, saber que o resultado é coletivo, e segundo, como todo mundo uma hora está num papel, uma hora está no outro, as pessoas se acostumam com a ideia de que isso é construtivo. Então, a lenta evolução societária e o processo de discussão desta forma estão assim muito na base da ação coletiva transportada para a Dínamo. Além do que, a gente tem, na avaliação de virar sócio, a gente tem duas componentes: a competência técnica e o fit da pessoa para esse ambiente. Porque, às vezes, o sujeito fica impaciente, porque o cara acha assim, pô, eu faço um monte de coisas e pô, eu vou devagarzinho, essa babaquice de ação coletiva. A gente fala, pô, você está no lugar errado, você é um cara brilhante, mas você tem que trabalhar lá no, sabe lá onde, mas não aqui, né? Então, a seleção de pessoas compatíveis, a evolução societária, lenta evolução societária, e a maneira pela qual se constrói teses de investimento é a base disso, que tem uma filosofia de vida. E que eu passo para vocês também. Desculpe esse jeito assim meio paternalista, mas pô, tem uma diferença de uns 50 anos aí de idade para vocês, que é o seguinte: eu acho que a vida boa, você sabe que os gregos, a filosofia grega é toda muito voltada para isso, né? A vida boa. A vida boa é aquela em que você vai melhorando sempre, aos poucos, né? A felicidade vem dessa evolução que não precisa ser rápida, né? Mas que te leva sempre para mais longe. A ideia de, pô, vou trabalhar, vou dar uma porrada, vou ganhar um monte de dinheiro, vou ter um. Funciona. Eu conheço muito garoto que pensa em trabalhar em lugares inóspitos para ganhar muito dinheiro, para poder parar de trabalhar, o que eu acho um equívoco. Então, essa ideia comprovada, porque de fato as pessoas aqui são bastante felizes, o nosso, pô, em 34 anos quase, o turnover é praticamente zero, que é um milagre. Me dá muita satisfação e muita certeza de que o nosso modelo é um modelo bom. Perfeito. Luiz, com relação ao tempo, assim, poxa, acho que por mim, pelo Luiz, o Luiz Eduardo tá aqui também, acho que por nós podia durar o quanto tempo fosse, mas acho que muita gente tem outras coisas aí. Então, vamos partir já para nossa última pergunta, que seria mais sobre conselhos de trajetória, acho que você falou um pouco sobre isso, mas como alguém com uma trajetória assim tão fora do canal, que conselhos você daria para o jovem? Tá ouvindo bem? Uhum. A gente ouve super bem. Tá. Então, olha só, a- eu vou, eu tenho filhos um pouco mais velhos do que vocês, na verdade, mas eu recebo, como a Dinamo tem essa reputação de um lugar assim muito, eu falo com orgulho, muito bacana. Muitos pais me pedem para conversar com filhos e daqui a pouco eu vou estar conversando com netos. Então eu vou repetir mais ou menos uma coisa meio padrão que eu tenho e que é muito sincera, muito honesta. É, Primeiro, sejam engenheiros. Eu acho a engenharia uma profissão espetacular. É, eu acho que ela saiu de moda, mas voltou hoje a ser uma profissão que eu acho que pode levar vocês assim ao, ao que é mais importante, que é passar muitos anos se divertindo no que vocês estiverem trabalhando. Eu acho que, seja na tecnologia propriamente dita, seja se aproximando, como eu, das empresas de uma outra maneira, mas acho que a engenharia, o mindset do engenheiro é
é hoje uma vantagem gigante. É fundamental ser feliz, não façam concessões. É claro que em qualquer trabalho você tem dias ruins, tem hora que teu chefe é um saco, tem hora que não sei o quê, mas assim, isso tem que ser eventual. Vocês não podem transigir com a felicidade, com gostar do que vocês estão fazendo. Antigamente não era assim, isso é uma novidade. Quando a gente vê os Googles e não sei o quê, com aqueles campos, com os campi, né? O campus todo cheio de brinquedos. Não sei se vocês conhecem, já foram nessas novas empresas. Não é à toa, né? O pessoal quer. Antigamente você ia para o teu emprego, trabalhava, vai para casa e tal, para se sustentava. Agora não, agora tem uma coisa de ser feliz. Então, sejam engenheiros, sejam felizes, não abram mão disso, sejam éticos. É, a tentação pelo meio do caminho às vezes acontece, mas eu garanto para vocês que o comportamento, a correção é muito saudável, ajuda a dormir bem, ajuda a viver bem. É, seja porque isso vem de um valor próprio interno, seja por uma coisa que é uma aproximação que alguns condenam ou não, it pays to be honest, tudo bem, também vale, não é? Nunca abram mão disso, nunca achem que o shortcut da coisa turva pode ser conveniente. Nunca diminuir a curiosidade, nunca deixar de estudar. Se para a curiosidade, se para o estudo, a pessoa fica obsoleta, fica melancólica. É, ah, não, não, assim, sempre que possível, tenha a iniciativa, mesmo jovens, sabe assim, numa reunião, numa coisa que tem que fazer, toma a iniciativa, não deixa que eu faça, eu sou voluntário, essa energia de se apresentar como comportamento. Óbvio que tem a ver com o resto, você está feliz, você ter curiosidade, você estudar, mas essa coisa da iniciativa é hoje muito importante, tem muito valor. É, vocês- sim, é, complementa tudo isso que eu estou falando, para terminar. Se esses elementos não estão no lugar, coragem, troca, sai fora, sai fora. Vocês vão viver 130, 140 anos, vão trabalhar até os 100, 110. Então, a gente tinha que até os 30, 30 e poucos ter resolvido a vida, porque depois não dava mais. Vocês até os 50 têm tempo de errar, trocar, experimentar. Então, se as coisas não tiverem direitinhas, se manda e vai para outra, que vão ser muito mais felizes assim. Posso estar completamente errado em todos os conselhos que eu dei para vocês, mas são os melhores que eu tenho para dar, tá bom? Muito obrigado, Luiz. Gostaria de Imagina. agradecer a todo mundo que acompanhou a gente até aqui e ao senhor. Acho que foi excelente essa conversa. Por mim, acho que eu faço as palavras do Bernardo as minhas. Poderia durar aí quantas horas que fosse. Sempre muito bom ouvir os podcasts, todas essas poucas aparições que você tem por aí. Até o próprio pessoal aqui do chat está pedindo para a gente continuar mais um pouco, que está muito bom a conversa. Mais em respeito ao tempo aí de todo mundo, a gente Claro. gostaria de agradecer. Ó, eu agradeço a vocês, muito boa sorte e façam um trabalho bacana que esse país tá bem precisando de gente boa, tá bom? Combinado. Abraço. Foi Obrigado, isso mesmo. Luiz. Muito obrigado. Obrigado a Tchau, tchau. vocês. Tchau, tchau, Tchau. pessoal. Obrigado. Boa noite.